Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta noite, para juntos adorarmos a Deus, glorificarmos o seu nome e exaltá-lo. Penso que isso fizemos durante estas canções, que exaltaram o nome de Deus, engrandeceram a pessoa e a majestade daquele que morreu por nós na cruz, que é o nosso único e suficiente Salvador. Eu sempre digo que as canções, esse momento de adoração, é o momento em que o nosso coração é preparado como uma terra seca, árida, sedenta pela chuva. E vem as canções e rega o nosso coração. E agora vem a palavra, que é a semente de Deus, para ser jogada em nosso coração. E uma vez que ela adentra no nosso coração, ela começa a produzir frutos, transformações, começam a mudar o nosso coração, começamos a ter uma perspectiva, uma visão melhor das coisas do reino de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Pensando nisso como palavra, semente a ser jogada em nosso coração, para nos edificar nesta noite, para passarmos a semana fortalecidos no Senhor, eu quero convidar você que está comigo nesta noite a abrir a palavra do nosso bom Deus na nossa série expositiva no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Nós estaremos finalizando esse capítulo a partir do versículo 17 até o versículo 21. Então eu convido você a abrir a palavra do nosso bom Deus e mantê-la aberta até o final da exposição da palavra de Deus nesta noite. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 17, nos diz assim as Escrituras. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, e como nunca houve terremotos como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Eu quero pensar com você que está comigo nesta noite no tema Deus e o dia final. É isso mesmo, Deus e o dia final. Anthony Huckman expressou o seguinte: Jesus veio inaugurar o seu reino, mas ele voltará para a consumação final do seu reino. Talvez você que está comigo nesta noite pergunte aí no seu coração: quando que Cristo inaugurou o seu reino? Inaugurou na sua encarnação, na sua vinda neste mundo, no dia em que ele morreu e ressuscitou. Ele inaugurou o seu reino. Talvez você ainda me pergunte quando ele consumará o seu reino definitivamente pelos séculos dos séculos. Será na segunda vinda,
quando em majestade e glória ele aparecerá no céu, então ele consumará o seu reino pelos séculos dos séculos. Cristo inaugurou o seu reino, mas há de consumar aquilo que ele mesmo começou para a glória e honra do nome dele. É interessante que quando nós olhamos o capítulo 16, ele finaliza nos últimos 2 versos, ou melhor, no capítulo 16, no versículo 15, no versículo 16, mostra a respeito justamente da vinda de Cristo, Deus e a sua vinda. Cristo, então, iniciando a consumação do seu reino, o dia final. Deus e a sua vinda, ali no versículo 15, no versículo 16, nós aprendemos que a vinda de Cristo será inesperada, diz o versículo 15. Mas nós aprendemos ali também, nesta vinda de Cristo, que a sua vinda haverá uma grande aglomeração. Observem vocês no versículo 16, é o final então da 6ª taça da ira de Deus sobre o mundo. Agora, nós iniciamos no texto que nós lemos nesta noite, a 7ª taça, o 7º flagelo da ira de Deus, aonde nós aprendemos a respeito de Deus e o dia final. É interessante nós pensarmos sobre isso, que haverá um dia final para todas as coisas deste mundo. Mas antes de olharmos para o texto lido e tirarmos as lições a respeito de Deus e o dia final, eu preciso dizer algo ao seu coração. O dia final, ele se dará num dia normal, como esse que você e eu vivemos hoje. E que talvez, se for da graça, bondade, e se Cristo não retornar, viveremos amanhã, depois, e aí sucessivamente. Ou seja, o dia final se dará num dia normal, pelo qual eu e você vivemos todos os dias que já se passaram. Se você olhar para Lucas, capítulo 17, o Senhor Jesus falando a respeito da sua vinda, ele diz que será como nos dias de Noé, e aí ele acrescenta mais, quando Noé construía a sua arca e anunciava a respeito do dilúvio, da destruição, e as pessoas não deram ouvido, e ele diz também que a vinda do Senhor será como nos dias de Ló, quando foi anunciado a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, mas as pessoas não davam valor, não acreditaram, até que veio o dilúvio, destruiu, até que veio fogo dos céus e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o que eles faziam no seu dia normal? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles tinham seus filhos, ou seja, há alguma coisa de errado em fazer isto? Não. Pelo contrário, isto é normal do dia comum. O problema é que o dia final se dará justamente quando nós estivermos trabalhando, casando, vivendo, acessando, talvez no nosso contexto atual, acessando as redes sociais. Então você precisa entender que a segunda vinda, a consumação, o dia final se dará numa vida normal. E você precisa tomar cuidado para que o seu coração não seja pego de surpresa. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer e responder nesta noite: o que temos no dia final? Ou o que acontece no dia final? Olhando para o texto nesta noite, nós aprendemos o fim da história. É isso que nós temos no dia final, nós temos o fim da história. Se você olhar comigo, o versículo 17 é justamente isso que o autor João, ele escreve, quando ele anuncia dizendo que saiu o 7º anjo a derramar a taça da ira, da cólera de Deus, e aonde ele derrama esta última taça, diz que foi derramado pelo ar.
A ideia de ar aqui é a ideia do universo, no mundo, porque em todos os cantos da terra existe o ar, pelo qual sem ele, você que me ouve nesta noite, não existe, a natureza não existe, não há vida sem o ar, é o fôlego de vida. Então ele está mostrando que o fim da história se dá no dia final, porque é o universo agora precisa parar e terminar a sua história. Mas ele diz também algo muito interessante, se você estiver olhando o versículo 17, que do lado do trono sai uma voz que grita dizendo assim: feito está. Quem é esse que grita dizendo feito está? Está do lado do trono. Isso significa que tem um trono e tem alguém sentado nesse trono. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós encontramos Cristo, o Senhor, o majestoso, o poderoso, aquele que rege o universo e tem o mundo controlado nas suas mãos e está sentado no seu trono excelso e sublime. É Deus que está no trono, mas há alguém do lado do trono. Quem será? Se olharmos para Apocalipse, talvez possamos entender. Se olharmos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 4, nós encontramos que ali há 12 patriarcas e 12 apóstolos, 24 anciãos que representam a igreja do antigo, do novo e a igreja que ainda há de existir no futuro. Talvez possa ter sido um deles, mas se você olhar em Apocalipse capítulo 4, diz que ao derredor desse trono tem também anjos, também serafins, querubins, que estão ali diante do lado do trono desse Deus maravilhoso. Quem gritou, nós não sabemos, mas o que me chama a atenção é que ele diz que no dia final, a história agora chega ao seu fim, justamente quando ele expressa, feito está. Ou nós precisamos entender o seguinte, que a história que Deus havia escrito antes de qualquer coisa existir, antes mesmo da fundação da terra, do universo, de qualquer coisa, antes de existir, aquilo que ele criou, aquilo que ele, melhor dizendo, escreveu e criou, aquilo que ele determinou, seja no pequeno detalhe, nos grandes detalhes, naquilo que é a perda, as conquistas, as lágrimas, aquilo que se refere a você, se refere a mim, agora chega ao final a sua história. É provado no versículo 17, quando ele diz, feito está. Quando eu olho para esta expressão, eu lembro daquilo que Cristo expressou lá na cruz, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, que em grego é tetelestai, consumado está. Você deve lembrar desse episódio, quando Jesus, lá na cruz, o último suspiro, depois de estar sofrendo, angustiado, passando aqueles momentos, derramando o seu sangue, a espada do soldado transpassa o seu corpo e ele pede água para beber e dão a ele vinagre. Então ele grita dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E ali diz que Jesus, então, antes do seu último suspiro, ele diz, tetelestai, consumado está. E ele suspira. É interessante que a história de Cristo, escrita pelo seu Pai, finaliza ali. Mas quando começa a história de Cristo, começa lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva desobedecem e pecam e recebem então a consequência, o castigo, não somente eles, mas o universo recebe a sua condenação, a serpente recebe o seu castigo.
Mas ali, Deus já escreve a história, ou melhor, antes mesmo desse ato, mas ali está Deus mostrando para nós a história de Cristo em Gênesis 3, versículo 15, quando ele diz assim: e este te ferirá a cabeça, esmagará a serpente. Ali Deus está iniciando o proto-evangelho. O proto-evangelho a respeito de Cristo, que é o evangelho encarnado, percorre todo o Antigo Testamento. Cristo nasce, inaugura o seu reino, o evangelho é anunciado, as boas novas, o evangelho é mostrar a encarnação de Cristo, os milagres de Cristo e também a sua morte, a sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, quando Jesus naquela cruz, ele diz, tetelestai, ele está dizendo, se cumpriu a história, chegou o final da história que o Pai tinha para mim. A título de informação, me permita abrir um parênteses para você. O período da história de Cristo que Deus determinou, de Gênesis, do momento da queda, do anúncio da vinda de Cristo até a consumação dele ali na cruz, na sua morte, dá um período aproximadamente de um pouco mais, um pouco menos de 10.000 anos. Você consegue compreender? Fecha-se o parênteses. Mas agora João está dizendo que a história chega ao seu fim. Acontece o epicêntrico da história. O dia final chegou e a história chegou ao seu fim. Mas por que a história chegou ao seu fim? Ainda que o texto não nos ensine, se nós olharmos para as Escrituras, nós compreenderemos por que ela chega ao seu final. Pelo menos por duas razões, a história chega ao seu final, ao seu epicêntrico. Primeiro momento, porque o número dos eleitos se completaram. É isso mesmo que as Escrituras dizem, o número dos salvos, dos eleitos que Deus havia determinado, escolhido antes da fundação do mundo, o dia final da história que chega ao final se conclui. Talvez você interprete a eleição de uma forma ou de outra, mesmo assim você não pode duvidar que há uma escolha, que há uma eleição de Deus, e o número dos eleitos agora se completam. Há textos que dizem isto. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Corroborando a isto, se você olhar Apocalipse capítulo 7, quando é derramado os flagelos, a destruição sobre o mundo, o anjo diz assim, olha, não destrua o mundo, porque ainda precisamos selar na fronte os eleitos de Deus. Mas aqui João então está mostrando o dia final, e a história finaliza, quando se completar o número do último eleito de Deus. Quem são? Nós não sabemos. Aonde estão? Nós sabemos. Estão entre nós. Por isso, anuncie o Evangelho, pregue as boas novas, não cesse de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Mas o epicêntrico não está somente a respeito do número dos eleitos. O epicêntrico também chega num segundo momento. A medida da maldade se completou. Você entende isso? A medida do pecado se completou. Ou seja, a medida que Deus havia estabelecido para julgar o mundo, colocar o dia final, o final da história, também agora chegou. É como se fosse uma taça, e o pecado fosse sendo acumulado, não só o teu, não só o meu, não o do universo, mas de todos vão sendo acumulados, e agora chegou na sua medida.
agora o fim da história acontece. Isso me faz lembrar daquilo que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 16, quando ele diz que aquele que não se arrepende, aquele que não dá ouvidos à voz do Evangelho, vai acumulando pecado sobre pecado para o dia do juízo final. Isso me faz lembrar daquilo que aconteceu com o Egito. Para isso eu preciso olhar em Gênesis capítulo 12, que você conhece a história, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te farei de ti uma grande nação, vai por um lugar que te mostrarei. Abraão obedece, sai da sua terra, o tempo passa, não nasce a sua descendência, Abraão entra em desespero, e aí quando chega no capítulo 15, Deus precisa então reanimar o coração deste homem, fazendo a ele novamente a promessa, e diz a ele: Abraão, olhe para as estrelas, você pode contar, olhe também, Abraão, para as areias que está ao seu lado, você pode contar. E ele diz: Senhor, é impossível contar. E Deus diz: então farei de ti uma grande nação. E aí Deus ainda diz no versículo 16 que daria a ele a terra aonde ele estava. Depois de 400 anos, Deus julgaria o Egito. Por quê? Porque ainda não havia completado a iniquidade e a maldade daquele povo. E você conhece o restante da história. 400 anos depois, Deus julga aquela terra. Você consegue me compreender, você que está comigo nesta noite? O fim da história se dá quando completar o número dos eleitos, mas o fim da história se dá quando completar a medida dos seus pecados. As duas coisas caminham juntas, os eleitos são chamados, o pecado vai acumulando e chega o final da história, tetelestai. É preciso o final da história para se iniciar um novo céu e uma nova terra, aonde não há pecado, aonde já não há mais choro, aonde já não há mais pecado, aonde já não há mais maldade, aonde há somente Deus sendo louvado, honrado e glorificado, aleluia. Por isso, é isso que nós temos nessa primeira cena, nesse primeiro momento do dia final, o fim da história. Mas se você estiver acompanhando comigo o raciocínio e olhar agora para o versículo 18, nós encontramos ainda mais o que temos no dia final. Temos o fim dos sinais. É isso que nós temos agora. No dia final, nós temos o fim dos sinais. É interessante que sinais sempre foram dados a nós, desde a queda até a vinda de Cristo, depois de Cristo até esse momento em que você me acompanha por esta live. Sinais, alertas, dando ao universo, aos seres humanos: olha, haverá um dia da consumação do reino de Deus. Desperta, tu que dormes, diz as Escrituras. Foram alertas pequenos, alertas grandes, alertas isolados, mas agora, diante desta pandemia, podemos dizer que é um alerta universal para todos os povos. Mas o que me chama a atenção é que João diz que no dia final haverá o último sinal. Os sinais agora cessam. E quando eu olho para o versículo 18, ele apresenta alguns sinais. Quando ele diz justamente no versículo 18: e sobrevieram relâmpagos, trovões, vozes, terremotos. Olha que coisa fantástica este sinal. O que me chama a atenção é que estes sinais sempre existiram na natureza. Mas quando eu olho para as Escrituras,
eu consigo pensar em alguns acontecimentos na história que tiveram estes sinais, relâmpagos, trovões, vozes. Quando eu penso nisso, eu penso nas Escrituras em algumas coisas. Por exemplo, esses sinais representam a majestade de Cristo, a glória de Cristo, aquilo que é a forma maravilhosa de exaltar a Deus Todo-Poderoso. Se você olhar em Apocalipse, capítulo 4, vai dizer que quando Cristo ressuscitou e assentou-se no trono, ali houve, diante da sua majestade, houve trovões, houve vozes e houve terremotos e relâmpagos. Mas eu consigo entender também, no segundo momento, esses sinais como a segunda vinda de Cristo. Este é o sinal que acontecerá no céu, na terra. Diz Mateus, capítulo 24, que quando Cristo vier, haverá trovões, haverá relâmpagos, haverá também terremotos. Então esses sinais representam, ilustram e nos fazem lembrar justamente disso, a majestade, a grandeza de Deus, mas faz-nos lembrar também a respeito da segunda vinda de Cristo, quando Ele aparecerá no céu e todo olho verá. Mas se você estiver comigo, você vai ver que o versículo 18, ele fala de 2 terremotos. O segundo terremoto, ele diz que é um terremoto tremendo, que nunca aconteceu na terra enquanto há gente. Na vivência humana nunca aconteceu terremoto igual. Talvez você que está me ouvindo possa dizer assim: pastor, mas já houve muitos abalos sísmicos, terremotos. De fato, já aconteceu muito na história. Deixe-me dizer para você que o maior de todos aconteceu no Chile, em 1960. Isso mesmo, foi o maior de todos. Na escala Richter, ele está 9,5. Abalou toda a estrutura. Os estudiosos dizem que ele produziu um tsunami que atingiu o Japão. Você sabe quantos quilômetros dá do Chile ao Japão? Ele atravessou o Oceano Pacífico, ou seja, 17 mil quilômetros de extensão. Foi um dos maiores terremotos ou tremores que a Terra sentiu. Mas quando João está falando que houve um grande terremoto jamais sentido na história, ele está falando aqui, sabe do quê? Da ressurreição. Ah, se você estivesse comigo aqui na igreja, você talvez daria um glória a Deus. É justamente isso que ele está falando. Se num primeiro momento relâmpagos, trovões e terremotos ilustram a majestade de Deus, se num segundo momento ele mostra a respeito da segunda vinda de Cristo, agora nesse terceiro momento ele está falando a respeito da ressurreição. Aleluia! Por isso, que coisa fantástica. Se você conhece um pouquinho a questão da morte de Cristo, lá em Mateus capítulo 27, diz que quando Cristo morreu, houve trovões, houve relâmpagos, houve vozes, mas o que me chama a atenção que além do céu escurecer, diz que a terra tremeu e houve ressurreição, os mortos vieram à vida, e diz que foram vistos pelas pessoas que andavam pela rua. Olha que coisa maravilhosa!
Então o que ele está dizendo aqui? Que no dia final os sinais cessam, porque o último sinal é dado diante de um grande abalo sísmico, diante de um grande terremoto, ou seja, a ressurreição do universo, de todos os mortos. Talvez você que está comigo esteja dizendo assim: aleluia, glória a Deus por isso. Mas para alguns poderá ser glória a Deus, para outros será um período de tristeza, de dor, de murmúria e de arrependimento, e você vai ver isso um pouco mais à frente comigo. Eu imagino a cena daquilo que João está falando a nós, que é o fim dos sinais, desse grande tremor e da ressurreição dos mortos. Aquilo que aconteceu com Lázaro. Lá no Evangelho de João, quando diz no capítulo 11 que Lázaro já havia morrido há 4 dias. Jesus chega então aonde Lázaro estava, pede para remover a pedra. As pessoas então lutam dizendo: mas ele já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus diz: removam a pedra. E eles vão e removem a pedra, e aí Jesus diz assim: Lázaro, venha para fora. Eu imagino a cena mais ou menos desta forma: Deus do altos céus dizendo para o seu nome: saia, levante, ressuscite, venha, 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 porque Deus conhece o nome de todos os seres humanos, aqueles que já existiram, aqueles que estão no tempo presente, mas aqueles que ainda nascerão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa! O Deus que conta e sabe a quantidade dos fios do nosso cabelo, não vai saber nome por nome? O Deus que chama cada estrela pelo seu nome, não saberá o nome de cada habitante, de cada ser humano? Olha que coisa maravilhosa! O dia final, nós teremos o último sinal. Os sinais cessam, porque agora o grande sinal está aí. O céu, as estrelas e os mortos ressuscitarão. Você está preparado para esse dia final? Para a grande ressurreição? Mas se nós olharmos para o texto, ainda temos algo nesta cena. No dia final ainda temos o fim das ações. Eu repito para você: o fim das ações. É o que o texto está nos ensinando agora, no versículo 19 e no versículo 20. O que João está mostrando é que todas as ações agora terminam, as ações boas, como também as ações erradas, todas aquelas ações que os seres humanos fizeram, da ajuda, do socorro e de tantas outras coisas. Mas o texto aqui, ele está se referindo ao fim das ações erradas, do pecado, da mentira, da injúria, do engano, da usúria, da relação sexual fora do casamento, da relação sexual entre namorados. Tudo isso a Bíblia diz que é pecado, são ações erradas e que condenam o ser humano. É o que ele está nos afirmando, que no dia final todas as ações nesse contexto aqui, erradas e pecaminosas, agora chegam ao final. Aqueles pensamentos maldosos, aqueles intentos, aquelas coisas que ficaram ocultas aos olhos da lei, dos homens, agora são trazidos à tona. É o fim das ações, de todos os erros. E como que isso é demonstrado no versículo 19 e no versículo 20? Olhem comigo, para você ter uma noção. Nesse momento, então,
há um acerto. Quando ele diz no versículo 19, e dividiu a cidade em 3 partes. Aqui ele está mostrando um acerto daquilo que é as ações erradas. Dividiu em 3 partes, ele está dizendo, olha, trazeu à tona. Ou seja, agora é esmagar, agora é pisar, agora é abrir, é mostrar para o mundo o pecado, nada fica oculto. Se você olhar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer que todos nós iremos prestar conta diante de Deus, individualmente. Você e eu iremos prestar conta a esse Deus maravilhoso. Por isso ele usar essa figura dizendo que dividiu a cidade em 3 partes. Mas ele diz mais que o fim das ações é demonstrado justamente no julgamento. Olha o que ele está dizendo, e caiu a cidade das nações. O que ele está mostrando aqui é que o momento agora do acerto, ao momento agora também do julgamento. O universo agora é julgado, as nações, as cidades, as pessoas, nada escapa do julgamento desse Deus maravilhoso. Talvez o cair aqui, possamos imaginar aquilo que está lá em Colossenses 2,8, quando diz que todo joelho e toda boca confessará, e todo joelho se dobrará diante de Deus. Talvez o cair aqui possa ser isso, mas eu penso que o cair aqui é passar pelo julgamento desse Deus maravilhoso, que é santo. Se você conhecer um pouco mais as Escrituras, você vai olhar para Atos, capítulo 17, quando Paulo está falando sobre o Deus desconhecido. Ele diz no versículo 30 e no versículo 31 que esse Deus desconhecido, apresentado por ele ali, marcou um dia para julgar o mundo. Que coisa maravilhosa! Você precisa entender como que você está andando, nas suas ações, no seu comportamento. Haverá um dia que aquilo que nós achamos que não será trazido à tona, será trazido. No dia final, haverá o fim das ações. Mas ele ainda mostra algo fantástico para nós nesse dia. Além do acerto, além do julgamento, há também a sentença. Olhem o versículo 19, como que ele apresenta isso no versículo 19, quando ele diz assim: lembrou-se Deus da grande Babilônia. E ele prossegue dizendo, e Deus deu o cálice do furor da sua ira. Por que ele usa a Babilônia? Babilônia nas Escrituras tem o símbolo justamente do pecado imoral, ou do pecado espiritual e do pecado moral da sociedade. Então ele está mostrando a Babilônia como as ações erradas, aquilo que é espiritualmente errado, como também aquilo que é moralmente errado. Então agora é a hora da sentença, agora é a hora do juízo. Mas o que me chama a atenção é essa expressão que diz assim: lembrou-se Deus. Deus não esquece. Isso me faz lembrar daquilo que está lá em Êxodo, capítulo 2, no versículo 24, quando o povo de Deus estava no Egito, estava sendo espoliado, estava sendo pisado, estava sendo massacrado. E diz ali que depois de um período de 400 anos, diz que Deus lembrou do seu povo, Deus lembrou do seu pacto. É isso que está acontecendo aqui.
Deus está lembrando do seu povo que foi injuriado, que foi massacrado, mas Deus está lembrando também de todo o pecado, de toda a ação errada daqueles que não quiseram abandonar. Lembrou-se Deus e agora está dando a sentença. Se você olhar o versículo 20, diante desta cena que há o acerto, que há o julgamento e que há a sentença, as pessoas não conseguem fugir da presença de Deus. Vai dizer o versículo 20 que as ilhas e os montes fogem, se escondem, claro, diante da grandeza, da majestade desse Deus maravilhoso, nada resiste a Ele. Mas esse versículo 20 está mostrando aquilo que está lá em Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 14, quando diz que diante do juízo de Deus, da segunda vinda de Cristo, as pessoas tentam fugir, não conseguem, elas tentam se esconder nas cavernas e não conseguem, o desespero, a aflição é tanta que elas pedem a morte para si, clamando, dizendo: montes caiam sobre nós, rochas venham sobre nós, mas não acontece isso. É o que está agora dizendo o versículo 20, o desespero, a angústia é grandiosa, mas é preciso agora ter a sentença, é preciso ter agora o julgamento, é preciso ter agora o acerto de conta. Talvez você que me ouve nesta noite esteja se perguntando: e os salvos? Aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que amaram a Cristo, que abandonaram o pecado, que fugiram, procuraram ter uma vida de santidade, percorreram sempre no caminho estreito, ainda que falharam, ainda que pecaram, reconheceram, pedindo perdão a Deus, reconciliaram e voltaram novamente para o caminho estreito, tiveram a fé da regeneração, e esses como estarão nesse dia final? Nesse acertos de contas dos erros, esses estarão conforme aquilo que está lá no livro dos Salmos, no Salmo 37, quando mostra o efeito para os justos, mas mostra também os efeitos para os ímpios. Nós estaremos ali, vendo qual é o nosso efeito daqueles que amamos a Deus, mas ali também mostra o efeito daqueles que amaram mais o pecado do que a graça do nosso bom Deus. No dia final, nós temos o fim das ações. Mas ainda há um último cenário, ainda uma última cena. O que é que nós temos no fim, no dia final? Se você observar, nós temos o fim da graça. Nós temos agora o fim da graça. É o que está aí no versículo 21. Observem vocês que João está mostrando que o período da graça, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, agora chegou ao seu final. Durante todo o período da história que Deus assim havia determinado, o Evangelho foi anunciado, as boas novas foram dadas, oportunidades para que as pessoas se arrependessem, mas elas preferiram ainda continuar com o seu coração empedernidos, endurecidos, fazendo pouco caso do Evangelho e das boas novas. Agora temos o fim da graça. Agora já não há mais paciência, agora já não há mais misericórdia, agora já não há mais oportunidade para o arrependimento. Se já não há mais paciência, se já não há mais graça, se já não há mais misericórdia, então, pastor, o que há nesse dia, no dia final? Deixe-me dizer para você que duas coisas. Olhem para o versículo 21. A primeira coisa que existe é a ira, o juízo de Deus. Olhem para o versículo 21, quando ele diz:
também desabou do céu grande saraivada, diz o texto. E ele prossegue dizendo, com pedras que pesavam 1 talento. O que está acontecendo aqui? A gente precisa entender um pouquinho. Primeiro, 1 talento se refere mais ou menos entre 35 e 42 quilos. Você imagina caindo do céu pedras do tamanho ou do peso de 35 quilos a 42 quilos? Isso não é literal, isto é figurativo para mostrar como será a ira de Deus. Mas eu penso que João, quando ele fala de grande saraivada, ele está se referindo à 7ª praga, daquilo que aconteceu lá no Egito. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 9, você vai observar que a 7ª praga foi chuva de granizo acompanhado com fogo. É isso que João está falando. Nesse dia, quando a graça não existir mais, a ira de Deus é vista como chuva de pedra com fogo sobre aqueles que rejeitaram e perderam a oportunidade. Já não há mais graça. O dia final é o dia da ira de Deus. Por isso que as Escrituras sempre advertiram, cuidado, porque o dia da ira de Deus é um dia de trevas, é um dia de vingança, é um dia da cólera do nosso Deus. Então preste atenção, você que me ouve nesta noite. Deus é paciente? Amém. Deus tem misericórdia? Aleluia. Mas isso chega ao final. Por isso, não despreze a oportunidade da graça desse Deus maravilhoso. Nesse caso, já não há mais graça. Além da ira, o que mais tem? Nós temos aqui também dureza. É isso mesmo, nós temos dureza. Se você olhar novamente para o versículo 21, ele começa dizendo sobre o dia da ira, mas ele finaliza dizendo que diante do flagelo que as pessoas ali sofriam, diante do seu tormento, eles blasfemavam contra Deus. Por que será que eles blasfemavam contra Deus? Porque o coração deles estava duro. Aqui eu penso aquilo que eu já citei de Colossenses 2, 8 e 9. Num primeiro momento, eles até dobram-se diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, como o único Deus. Talvez ali, rogando a Deus, piedade, misericórdia, nos deu uma oportunidade. Deus diz, não, o tempo oportuno cessou, agora já não há mais graça. Desta forma, então, o coração deles se endurece e começam a blasfemar contra Deus. Penso eu que eles estariam dizendo assim, o Senhor é injusto, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Por que eu penso desta forma? Porque eu olho para as Escrituras e eu encontro justamente isso. Se você acompanhar comigo aqui, nós vamos olhar para Faraó. Lá no livro do Êxodo, quando a partir do capítulo 7º até o capítulo 15º, quando nós encontramos as 10 pragas, a última praga, você lembra muito bem como eu, é a morte dos primogênitos. Está ali em Êxodo capítulo 12. Diante da última praga, da morte do primogênito, de todos que estavam ali, o que me chama a atenção é que é a morte dos primogênitos humanos, como também dos animais. É a morte dos primogênitos de todos. Diante da morte do filho de Faraó, ele se rende e deixa o povo de Israel sair. Se você olhar então agora em Êxodo capítulo 12, versículo 32, ele chama Moisés à noite e diz para Moisés, Moisés, o teu povo pode ir, vai adorar o seu Deus.
Ou melhor, vai adorar o Senhor Deus. Ele muda. Diante das outras pragas, ele dizia: não deixarei vocês adorarem o seu Deus. Mas agora ele diz assim: vá adorar o Senhor Deus. E ele pede mais. Ele pede para Moisés o abençoar. Olha que coisa. O seu coração reconhece que existe um Deus. O povo sai, atravessa quase todo o dia, vão chegando perto do Mar Vermelho, mas diz agora no capítulo 14 que o coração de Faraó endurece novamente, ao ponto dele dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo? Deixando o povo ir. O coração de Faraó, então, diz Êxodo capítulo 14, versículo 5, e se endurece. E aí vocês conhecem a história, diz que eles morrem afogados no grande mar. Você consegue compreender? O que João está nos mostrando aqui, haverá dureza de coração, diante do seu flagelo, diante da sua angústia, em saber que vai padecer, eles começam a murmurar diante de Deus. Agora eu preciso dar um alerta a todos nós. Não precisa chegar o final da história, não precisa chegar o final dos sinais, não precisa chegar o final das ações erradas, para que as pessoas deixem de aproveitar o final da graça. O final da graça pode ser vivido por aquele que morre sem Cristo. Talvez diariamente alguém morre sem Cristo. Você que me ouve nesta noite, não desça a sepultura sem a graça de Cristo, porque depois que descer a sepultura, não haverá mais graça, não haverá mais salvação. Preste atenção, não há purgatório, não há como se comunicar com os mortos, não há aqueles que estão em vida pedir pela alma daqueles que descem à sepultura, jamais. Olhem para Lucas capítulo 16, quando é justamente o que o autor nos diz. Havia a história do rico e do mendigo, e o que condena um e o que salva o outro não é o seu estado, mas o que condena um é rejeitar a graça de Cristo. O que salva um é ele reconhecer em vida a graça em Cristo Jesus. Diz que ambos morrem. Aquele que rejeitou a graça vai para o inferno e tenta voltar para a terra e diz que não há como se comunicar. E aquele que morre em Cristo já está usufruindo e desfrutando do céu e da eternidade. Você consegue compreender? Não desça a sepultura sem Cristo Jesus. Eu quero concluir. Você que está comigo até agora dizendo: Deus e o dia final. Penso eu que está muito bem claro e nítido a você o que nós temos no dia final. Deus e o dia final. Nós temos o final da história, cessa. Nós temos também o último sinal. Acaba-se os sinais dados. Nós temos também o fim das ações erradas. Tudo aquilo que angustia o nosso coração, agora já não tem mais. E nós vimos também que é o final da graça, da oportunidade. Mas eu quero orar com você nesta noite. Mas antes de orar com você, eu preciso deixar 3 palavras ao seu coração. E que elas possam retinar na sua alma, no seu ser. A primeira palavra que eu quero deixar a você: diante do dia final, esteja com Jesus. Diante do dia final, você possa estar com Cristo Jesus. Ou se você descer à sepultura, que você desça estando a sua alma e o seu coração em Cristo Jesus. Mas a segunda palavra que eu preciso deixar ao seu coração: diante do dia final, não haverá oportunidade. Lembre-se disso.
Diante do dia final não haverá oportunidade, não haverá chance, não haverá mais graça. Lembre-se disso, não perca a oportunidade hoje que você está ouvindo da graça e do Evangelho. Esse é o tempo de reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas a terceira palavra ao seu coração, diante do dia final, a maldade será banida. A maldade será banida. Por isso, não fique injuriado. Não inquiete o seu coração, saiba que toda maldade será banida, será julgada. Eu gosto de uma frase de um grande teólogo chamado Berkhof, outros chamam de Berhoff. Ele diz uma frase no seu livro Teologia Sistemática, dizendo: no dia final, os regenerados verão a Deus face a face, alegrar-se-ão nele e o glorificarão. Aleluia! No dia final, os regenerados verão Deus face a face e verão também e alegrarão-se nele e glorificarão nele. Será que você poderia dizer isso? Que os teus olhos verão Cristo face a face? Que você também se alegrará nele e glorificará o seu nome? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você que está comigo nesta noite. Deus, em nome de Jesus, olha para esses que nos acompanharam neste momento. Sobre o dia final, que eles estejam preparados, que eles tenham um encontro contigo. Dá a nós a paz do Senhor. Dá a nós a tua certeza, Pai, deste dia. Em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, derrama da tua graça, do poder e da misericórdia. É o que nós oramos sobre esses que nos ouvem nesta noite, que o Senhor possa estender a tua graça e a tua bondade. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.